Sejam todos vocês muito bem-vindos, amigos do Hangar Café. É um prazer estar hoje aqui para fazermos essa live com a professora Tatiana Jordão e a psicóloga Márcia Werneck. Sejam vocês aí que já estão conosco, eu estou vendo aqui que está o Roberto Janczura, o Luiz Maurício Vale, que é meu amigo Maurício, o Roberto Pierantoni, muito bem, muito legal estar aqui com a gente, grande comandante, e Aníbal Rodrigues Júnior, o Walter Chagas também está com a gente aqui, várias outras pessoas, sejam todos vocês muito bem-vindos, é um prazer tê-los a bordo para mais essa viagem aqui, vamos falar de gerenciamento de crises na aviação civil, né? E para isso eu convidei a professora Tatiana Jordão, e ela, por sua vez, né, convidou a Márcia Werneck, uma psicóloga que atua nessa área. Então, sejam vocês muito bem-vindos. Eu queria pedir rapidamente a Tatiana que fizesse aí a sua boa-vinda e depois eu passo para a Márcia, por favor. Bom, eu agradeço imensamente o convite, né, Abreu? A Márcia trabalha comigo há 15 anos e, apesar da gente se conhecer, não vou dizer aqui a idade, mas desde os 8 anos. Então, vocês imaginem assim, que tem mais de 25 anos que a gente se conhece. E a Márcia trabalha, a Márcia ela vai se apresentar. A especialidade da Márcia não é assistência em caso de emergência ou em caso de crise, mas acabou se tornando. E ela vai contar como é que isso funcionou rapidamente. Tá? Agradeço muito a presença de vocês todos e espero que a gente tenha uma conversa bem simpática. Ok, obrigado. Márcia, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Abreu, boa noite, Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês. Como Tatiana disse, né, nós trabalhamos juntas, né, já desde 2008, né, nesse trabalho de gerenciamento de crise. Ela me convidou, né, para fazer justamente a abordagem, né, dos aspectos psicológicos, né, em caso de crise, mas como ela disse, quando ela disse não, mas ela não trabalha com isso, é porque, na verdade, a minha clínica, onde eu trabalho clinicamente, é com psicanálise. Eu sou psicanalista, né, eu sou psicóloga de formação, de graduação, mas eu tenho toda a minha pós-graduação e a minha formação, né, em escola de psicanálise e a minha formação de pós-graduação em psicanálise. Né, eu trabalho clinicamente com psicanálise, mas aqui, né, as intervenções, né, que a gente faz, que eu faço, né, junto com a Tatiana, no trabalho que a gente faz, são intervenções psicológicas, né, dentro dos aspectos psicológicos da crise. Tá? Perfeito. E agora... Vamos em frente, então. Valeu. Vamos em frente. Obrigado. Eu vou rapidamente compartilhar a nossa tela, para então vocês poderem fazer aí a apresentação. Nós preparamos aí uma breve apresentação para poder nortear a nossa live, o nosso papo, né? Nós já falamos sobre isso. Eu queria rapidamente aqui ler o currículo das duas. A Tatiana é mestre em comunicação empresarial, com ênfase em gerenciamento de crises pela Universidade de Denver e bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio. Ministra cursos de gerenciamento de crise no Instituto Tecnológico da Aeronáutica e na Fiocruz. Atua como consultora de empresas públicas e privadas e possui certificações de gestão de crise e segurança operacional pela Agência Nacional de Aviação Civil, pelo National Transportation Safety Board e pela International Air Transport Association. A Márcia é psicóloga e psicanalista, é doutoranda e mestre em pesquisa e clínica psicanalítica pela Universidade do Rio e analista, membro do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro. É consultora associada da empresa Crisis Response, que é a empresa que a Tatiana possui, né, desde 2008, tendo a área de atuação os aspectos psicológicos de situações de crise. Então eu entrego para vocês a Tatiana. Pode seguir aí na sua apresentação, por favor. Bom, pessoal, nós elaboramos aqui um bate-bola entre a Márcia e eu, vocês vão ver isso.
Então, os aspectos operacionais eu conduzo, e quando a gente tiver alguma similaridade, inclusive, de conceitos quase com a psicologia, a Márcia entra e explica isso para a gente, tá? A ideia é essa. A ideia é que a gente faça uma apresentação de aproximadamente 1 hora e as perguntas virão no final, tá? Então, quem quiser, aí depois também a gente vai deixar e-mail, a gente vai deixar telefone, quem quiser fazer algum tipo de contato, tirar alguma dúvida, ouvir Abreu, que Abreu conhece muito gerenciamento de crise também, podia estar aqui nessa live com a gente, mas é porque... Bom, sim, mas conhece muito gerenciamento de crise. Então, e quando a gente fala conhece muito gerenciamento de crise, né? Tudo hoje é crise, todo mundo fala em crise. Estamos em crise. Você vê um acidente de carro na rua, você vem dirigindo, e aí você diz, que crise? Não, você vê um acidente de automóvel, né? Que pode ser até que se transforme numa crise. Então, eu queria mostrar para vocês essa diferença entre o evento, que é o que faz um gatilho para que a situação de crise possa existir, e a situação de crise. Isso é muito importante para que a gente passe essa hora que a gente vai passar junto, pensando nos mesmos conceitos. Quando a gente olha aqui, por exemplo, todo mundo está vendo que é o 11 de setembro. A gente está vendo que ali no meio a gente tem os aviões que bateram na torre. Os aviões batendo na torre não é crise. Os aviões batendo na torre é um acidente aeronáutico, né? O que permeou isso, o que ultrapassou esse acidente, o que aconteceu com o mundo e que se mantém até hoje, esses efeitos, é que realmente se tornaram uma crise. É uma situação de crise advinda da emergência. E se vocês pensarem bem, por exemplo, quem é que gerencia a emergência? A emergência está aqui, né? No nível tático, operacional. É o médico, é o bombeiro, é o policial, enfim, as autoridades que têm que gerenciar, né? Aquela emergência. Agora, aquela situação que envolveu todos os países do mundo, aquela situação que envolveu apoio a 3.200 famílias que morreram na torre, aquilo é um nível estratégico. Isso é o gerenciamento de crise. O que o presidente dos Estados Unidos fez? O que os governadores fizeram? O que as autoridades de NTSB, de tudo o que for, polícia e tal, em nível gerencial fizeram? E é com isso que a gente trabalha. O gerenciamento de crise é esse nível estratégico, não é o nível operacional. Então, quando a gente confunde um pouco, às vezes, dizendo, nossa, aconteceu uma crise ali na esquina. Não aconteceu uma crise, aconteceu um evento, que pode ser de qualquer natureza, e que, eventualmente, pode se desdobrar numa crise. Tá? Eu queria que vocês tivessem isso na cabeça, que crise é nível estratégico, o gerenciamento de crise é um nível estratégico, e o gerenciamento da emergência é um nível tático. Tá? A gente vai ver mais alguns exemplos aqui, só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui podia ser o Covid-19, na verdade esse é um slide do Ebola, isso é uma emergência sanitária. O Covid é uma emergência sanitária, uma pandemia, não é uma crise. É claro que o aparecimento do Covid e tudo o que o mundo teve que criar para gerenciar esse Covid se tornou uma crise, né? A gente está aqui em casa, isso normalmente a gente poderia estar fazendo essa palestra num ambiente físico, todo mundo conversando, trocando informação, trocando cartão e tal. Então, enfim, não preciso explicar para vocês o que todos nós estamos passando, né? Mas a gente não está passando o Covid. O Covid é o gatilho que nos obriga a estarmos passando por isso. Aqui, por exemplo, a gente tem Brumadinho. Então, a ruptura da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, não é a crise. A ruptura é a emergência, né? A emergência de engenharia ou geológica, ou a natureza que tenha se atribuído a essa ruptura. Agora, tudo que aconteceu depois, e que, de novo, se mantém até hoje, que é a situação de crise. Tá? Vamos ver mais um? E aí, gente, eu podia ficar aqui até amanhã, mostrando todos os exemplos e diferenciando para vocês o que é a emergência, o que é o gatilho e o que é o gerenciamento de crise, né? Então, é importante que vocês tenham em mente que a gente tem que se preparar para o que a gente conhece.
tudo que a gente conhecer, dá para a gente se preparar de uma forma ou de outra. Ou a gente elimina aquilo que a gente identificou que pode nos trazer um problema enorme e nos colocar numa situação de crise, ou se a gente não pode eliminar, a gente gerencia para que a resposta, se aquilo acontecer, seja bem sucedida, né? Então, vamos guardar essa energia que a gente tem, e todos nós temos, para o que a gente não vê. Minha irmã, que está aqui conosco, fez um sanduíche para mim antes de eu vir aqui conversar com vocês, e pode ser que esteja com raiva de mim por alguma razão, e aquele sanduíche estivesse infectado. Vocês vão dizer que mulher maluca, neurótica. Quem trabalha com isso tem que ser neurótico, porque quem trabalha com isso sempre pensa no que pode não dar certo, né? Para que o que dê certo possa funcionar. O último exemplo que eu queria trazer para vocês, e aí é o que a gente vai falar agora, é exatamente o acidente aeronáutico. Isso aqui esse é o monumento das famílias em homenagem às vítimas do 3054, o acidente da TAM de 2007. Então, o que de pior pode acontecer numa companhia aérea? Um acidente aeronáutico, né? Então, qual é o gatilho para uma tremenda crise numa companhia aérea? Um acidente aeronáutico. Tá? Então, eu queria que vocês tivessem em mente essa diferença entre a emergência, o evento, que é o gatilho, e a crise, que é aquela situação que ultrapassa a emergência. Tá? E é sobre ela que a gente vai falar, basicamente. A gente vai falar sobre a gestão de crise. Agora, vamos ver o que é crise, né? Se a gente estivesse pessoalmente aqui, eu perguntaria para vocês, o que vocês acham que é crise e tal, cada um traria a sua contribuição, mas só para a gente organizar o conceito, vamos ver, o que é crise? Essa definição é muito grande, mas só para vocês entenderem que tem uma definição que nós criamos lá na Crisis Response, que é a nossa empresa, eu queria abrir essa definição para vocês. Então, num primeiro momento, a gente vai ver aqui a seguir, crise é uma situação negativa. Tá? Tem gente que diz que crise pode ser positiva. Isso, normalmente, o mundo financeiro pensa nisso, né? Com a perda do outro, ganho eu. O que nós utilizamos como definição de crise é uma situação negativa, tá? Que vamos ver a seguir aqui, essa situação negativa prejudica a integridade financeira da empresa, o bolso da empresa ou a reputação, né? Porque, por exemplo, ninguém quer... Vamos ver no seguinte, que ninguém quer fazer um negócio com quem não está preparado. Isso é óbvio. Então, você não vai a um dentista que você tem uma má referência, né? Você não vai a um médico que faz os exames errados, você não faz um curso que é ruim, que é mal visto no mercado. Então, a reputação é muito importante, né? E é interessante, essa coisa da reputação, é que as pessoas são cobradas dentro do que as empresas dizem que são. Então, aquelas missão, valores e tal, quanto mais sensacionais os valores, quanto mais interessante a missão, mais ela vai ser cobrada se ela tiver um evento emergencial e se gerenciar mal. Tá? Então, isso a gente tem exemplos a dar com o pé por aí. Então, as empresas são maravilhosas, com uma reputação sensacional, nossa, que espetáculo e tal, e na hora que efetivamente acontece uma materialização daquele risco que ela devia ter mapeado e que podia ter acontecido, ou que podia acontecer, ela gerencia mal, né? Então, isso é bem complicado. A seguir, a gente vai ver também que... É só passar mais um aqui. Passa mais um para mim, por favor, Abreu. Para mim não passou. Deixa eu ver aqui. Como é que você está vendo? Eu estou vendo ainda o Unprepared. Sim, já estamos no outro, que é o afetando a confiança e a lealdade de seus consumidores. Você está conseguindo ver isso? Não estou, não. Bom, na verdade, só o que eu posso fazer, então, afeta. Bom, eu conheço, agora sim, agora entrou. Okay. Eu ia abrir aqui a minha apresentação lateral. Bom, a crise também, ela afeta a confiança, afeta a lealdade do consumidor, e todos nós conhecemos casos em que as pessoas não querem voar tal empresa porque não tem confiança, não tem lealdade, às vezes só tem aquela empresa, e aí você tem que voar, mas na hora que uma empresa concorrente se instala naquela base, imediatamente todo mundo migra para aquela outra que tem uma reputação melhor, né?
E à frente a gente vai ver também que... Para você ainda não está passando, Tatiana? Para mim ainda não. Bom, mas eu sei de cabeça, né? E atrai, essa crise, ela atrai o interesse de vários públicos, né? E a gente não quer que ninguém fale mal da gente. Então, quando a imprensa é atraída pela nossa tragédia, é muito complicado, a gente não gosta, né? E pior do que a imprensa, porque a imprensa fala mal de mim hoje, amanhã fala mal do Abreu, depois da manhã fala mal da Márcia, e no outro dia vai falar mal de você, mas no outro dia vai falar mal do seu vizinho. O que a gente não quer é a autoridade. A autoridade governamental, ela não esquece da gente. O Ministério Público entra, nos investiga de cabo a rabo, e se a gente estiver com pendências, a gente vai pagar. Então, é bem complicado. A manifestação da crise é bem complicada. Abreu, para mim, ainda não entrou. Eu não sei o que é. Talvez seja a conexão que você está aí usando, talvez ela não esteja atualizando a contento, porque está atualizando normalmente. Para você também, Márcia, está atualizando? Para mim tá. Bom, então, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos só acabar aqui, porque eu sei de cabeça, né? Em última instância, a crise pode te tirar do negócio, né? A verdade é que a crise, o que você não quer é que você acabe sendo jogado para fora do seu mercado de atuação, né? Eu vou ver aqui se está acontecendo alguma coisa, e eu gostaria que a Márcia entrasse, mostrando para a gente, e aí é um paralelo, o que é a crise psicológica, tá? Eu vou ali ver o que pode estar acontecendo. Perfeito. Isso, vai ver. Bom, eu vou falar para... A Tatiana estava expondo, né, a crise sobre o ponto de vista que muito nos interessa, né, e afeta, que é a crise nas instituições, a crise nas empresas, né, e mesmo crises ambientais. Mas o que eu vou falar com vocês, o que eu vou abordar aqui com vocês, é justamente a dimensão da crise pessoal, né, é a dimensão psíquica, psicológica da crise, que é alguma coisa que, num caso de um acidente, por exemplo, aeronáutico, né, a gente vai se deparar também, né, sobretudo, inclusive. Né. As crises psíquicas, elas podem assumir, né, vários aspectos, né, aspectos diferentes. A gente já ouviu falar, né, em crise de angústia, em crise de pânico, em depressão profunda, são crises, né? Elas, apesar de assumirem aspectos diferentes, elas têm um fator comum, né, que é o sofrimento, né? O sofrimento, ele vai estar sempre presente na crise. Perfeito. E a pessoa, quando ela está passando por uma crise, ela fala isso, né? Que ela está sofrendo, né? Tem um sofrimento em jogo. E um evento externo, ele pode, sim, desencadear uma crise psíquica. Mas o que vai determinar a irrupção, né, o surgimento de uma crise psíquica, são fatores internos. E o que significa isso? Fatores internos é tudo que concerne, tudo que diz respeito à história de cada um. Né? A história de cada um, as suas particularidades, a sua singularidade, né? A singularidade das suas vivências e das suas relações emocionais. Isso é que vai ser determinante em como você vai reagir, em como aquele vai reagir diante de um evento, né, que implica no deflagrar de uma crise. Tá? E um exemplo disso é o que a gente está vivendo agora, né, como a Tatiana estava falando muito bem, né? O coronavírus. Né? O coronavírus instalou uma situação traumática, a gente pode até dizer, né? E que ele pode sim afetar cada um de uma maneira diferente. Né? Um pode realmente, diante desse evento traumático, desenvolver uma crise de angústia, desenvolver um pânico, uma depressão, e outros podem passar tranquilamente. Né? Às vezes a gente ouve isso, né? Pessoas falando isso, eu estou bem, aliás, eu estou adorando essa situação de poder ficar em casa.
né? Ainda tem, a gente ouve isso, né, nessas situações. E agora, a crise, né, a crise psíquica, ela tem características muito específicas, né? Ela leva o sujeito a um estado de um desamparo, né? A um estado de um desconhecimento dele mesmo, né? A uma perda de controle, né? A crise ela tem essas características. E o que é, vamos dizer assim, a maneira como ele pode sair dessa situação é, normalmente, né, na sua grande maioria das vezes, é pedindo uma ajuda. Ele tem que ter uma ajuda, ele tem que ter intervenção de algum profissional que possa, né, fazer com que essa crise ela se dissipe, né, de alguma forma, né? E nisso a gente tem aí o psiquiatra, o psicólogo, né, o psicanalista, que vai poder orientar e ajudar essa pessoa a poder lidar com isso. Perfeito. Agora, Tatiana, você conseguiu resolver? Já estou vendo. Eu esqueci de avisar. Então, gente, é interessante que vocês notaram que a crise empresarial ela tem muito a ver com a crise psicológica, né? A gente consegue o desamparo, o descontrole, a necessidade do suporte de profissionais externos à sua vida cotidiana, né? Você é pessoa física ou você é empresa. É muito interessante, por isso que dá para a gente fazer esse bate-bola aqui, a Márcia e eu, que a gente se propôs a fazer com vocês, tá? Então, olha só, para a gente resumir crise e a gente seguir um pouco mais à frente, a gente viu que é negativo, então é um impacto negativo ou na reputação da empresa, e a gente vai falar em crise empresarial. Quando eu estiver falando, eu estou falando em crise empresarial. Quando a Márcia estiver falando, ela está falando em crise psicológica, ou seja, a crise da pessoa física. Tá? A crise traz um impacto negativo na vida das pessoas, com a morte, com o sofrimento pela perda do outro, enfim, com a dor que a crise instala nessas pessoas, né? A gente vai ver um pouco mais à frente aqui que a crise também tem um impacto negativo nas condições financeiras ou no meio ambiente. E a gente tem eventos aí que você já pensava e disse, nossa, aquela crise pegou vida das pessoas, reputação, condições financeiras e meio ambiente. Ou pegou só o meio ambiente, ou pegou só as condições financeiras, ou pegou só a vida das pessoas e a reputação. Quer dizer, então, mas de qualquer forma, de um modo geral, só para vocês organizarem um pensamento, porque a gente não vai contar nada que vocês não conheçam. O objetivo da gente aqui é só organizar o pensamento, tá? E, em cima do que a gente acha interessante, em cima da metodologia que a gente acha, né? Um pouco mais à frente, a gente vai ver já passou para vocês? Agora tá. Para mim, não. Agora sim. Gente, de um modo geral, o risco... Está dando um delay, né? Um delay entre a gente e você. O risco... E a minha internet é 70 gigabytes mega intergalácticos, pelo menos é o que eu pago. Né? O que você paga é isso, né? Exatamente. Agora a manifestação aqui está ruim. Tem que ver com o meu provedor aqui. Bom, então, gente, todo mundo sabe qual é o risco que a gente tem na empresa, todo mundo sabe o que pode acontecer. Na companhia aérea, o pior que pode acontecer é um acidente aéreo, né? Mas a gente sabe na vida da gente o que pode acontecer, a gente sabe no prédio o que pode acontecer, na empresa, não importa se é só aviação, nós não trabalhamos só com aviação, foguete ou alfinete, se é uma fábrica de foguete ou de alfinete, o gerenciamento de crise tem que existir, ressalvadas as proporções, quer dizer, a gente pode ter gente que está nos ouvindo aqui, que seja da área de hospital, da área de offshore, da área de óleo e gás, escolas, não importa, né? A verdade é que todo mundo conhece os próprios riscos. E esses riscos, se eles se materializam, se eles acontecem, e se você gerencia mal, você muito provavelmente entra em situação de crise. Tá? Isso não tem dúvida, né? E agora a Márcia vai mostrar para a gente também como é que funciona a crise pessoal, né? Não, isso eu já falei.
Então, é esse conflitos, traumas, perdas, privações, você já Isso falou? eu falei, já Exato. falei. Não, falei Então, da crise psíquica, né? Da crise então, psíquica, agora entraria o trauma, depois eu vou falar do trauma, como o trauma pode levar a uma crise, né? E o então que é tá. o trauma, né? Então tá. Perfeito. Então vamos em frente. Perfeito. Bom, a boa Agora é a boa notícia, notícia. pessoal, agora é a boa notícia, porque também é muito chato, né? Você assistir uma Ah, coisa... não, Tatiana, peraí. Tatiana, isso aí vai entrar nas escolhas. Eu vou falar então do trauma antes de você entrar na boa notícia. O que você acha? Então volta. Então Perfeito, vai lá. vamos lá. Porque conflitos, traumas, perdas, privações é o que pode levar a pessoa a entrar em crise, sem dúvida nenhuma, né? E o trauma, o que é o trauma, né? O trauma, ele é desencadeante de uma crise, e como eu falei anteriormente, né, essas crises, elas podem se manifestar de maneiras diferentes, né? Perfeito. E o que é o trauma? O trauma, ele é um evento, né, que nos invade psiquicamente. Ele tem essa potência, né? Ele nos invade psiquicamente, é um evento com essa potência, e de modo avassalador. Modo Perfeito. avassalador, né? Porque nós não temos como responder a esse evento. Né? Não temos condições psicológicas, não temos condições psíquicas de responder a esse evento, e ele vai produzir danos. Essa vivência desse evento, que é um evento indesejável, inesperado, não previsto, ele nos atinge produzindo danos. É da ordem de um excesso, é um evento que excede a nossa capacidade de enfrentamento. Tá? Vai haver uma capacidade de assimilar esse evento, uma incapacidade emocional de responder a essa experiência. Como o acidente aéreo, por exemplo. Né? O acidente aéreo é um acidente de grande proporção e ele é traumático. É traumático para o familiar, por exemplo. Não é um exemplo que a gente está dando. Né? O familiar, ele vai vivenciar, por mais que ele, racionalmente, ele saiba que existe a probabilidade, ou melhor, probabilidade não, a possibilidade, né? Porque a probabilidade já entra em outro registro, mas a possibilidade do avião cair, se o avião cai com uma pessoa amada, com um familiar, isso é da ordem do traumático, porque isso é dentro de um não previsto, previsto psíquico, por mais racional que isso possa, em algum nível, para ele ser de um entendimento. Isso é da ordem do trauma. Como a morte, né? A morte, né? Qualquer morte, ela é da ordem do trauma, do traumático. Por isso precisamos de um trabalho de luto, de um trabalho psíquico de luto, para podermos nos recuperar dessa perda. Perfeito. Tá? Então, o trauma, ele tem essa dimensão. Tá? Isso que eu queria falar para vocês. E ele gera, sim, ele gera crise. Né? Sim. Dentro daqueles aspectos. Eu gostaria de só fazer uma parte aí, porque esse ponto é interessante. A percepção pública, né, de que voar é algo seguro é uma coisa que possibilitou o transporte de passageiros pelo ar, né? Ou seja, você seguir de um ponto A para um ponto B com segurança, né? Ao longo dos anos, né, a aviação teve que investir, né, para ser um mercado rentável, de que é seguro você entrar na máquina do ponto A e descer no ponto B vivo, né? Então, eu acho que o acidente aéreo, ele tem, de fato, uma característica, né, de um trauma, né, porque, via de regra, a pessoa está viajando, e o viajar, avião, viajar, passear, coisas desse tipo, mesmo que vá a trabalho, está indo para um lugar novo, um local novo, e tem sempre essa expectativa, né, que remete à vida, né, e não à morte por si. Ou seja, então Você ele falou uma coisa se reveste fundamental agora. de um trauma muito grande para todo mundo que vive, né, essa perda. Né? Tá ok? Fundamental isso que você falou.
Vamos seguir, Agora, então. o que eu acho interessante é que a gente não pode limitar a existência do trauma só naquele que perdeu os familiares. O trauma, Sim, às vezes, ele perpassa e se cair um avião agora, eu vou ficar traumatizado e talvez eu não queira mais voar de avião. Se cair um avião agora da empresa X, pode ser que eu não use nunca mais aquela empresa. Sim, E isso é uma manifestação de trauma também, né? Quer dizer, é interessante. Claro. Não é só, todo mundo que é confrontado com aquele evento pode ser traumatizado. O mecânico que despachou a aeronave, o piloto amigo do outro que morreu, né? É muito interessante, porque o mesmo evento, o mesmo evento, ele pode atingir pessoas independente da implicação direta com o evento, exatamente, né? E cada um vai dar uma resposta diferenciada. Isso que eu disse anteriormente, né? Cada um vai dar para o mesmo evento traumático, cada um vai dar uma resposta diferenciada àquilo. Perfeito. Agora, tem uma boa notícia, né, Márcia? Porque, na verdade, a gente não pode também só chegar aqui e dizer você vai morrer, você vai explodir, você vai, e até logo, vou-me embora. Não pode. Quer dizer, existe uma boa notícia, né? Dá para a empresa decidir o que ela quer. Ela quer se preparar para aquilo que ela já sabe que pode acontecer de uma forma positiva, quer dizer, ela quer se preparar bem, ela quer poder dar um apoio, um suporte, cumprir a legislação, ir além até da legislação, ou não. E aí, cada um é que decide, né? E é interessante, e a Márcia vai voltar agora, porque também não só a empresa tem essa possibilidade da escolha, como a pessoa física também, né, Márcia? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho, mas tem uma particularidade que eu queria falar é o que eu quero conversar com vocês, né? Sem dúvida nenhuma, as escolhas e as deliberações, como a Tatiana acabou de expor, de uma empresa, ela vai ser baseada, obviamente, né, nos princípios e nos valores que essa empresa acredita. E esse ponto é um ponto fundamental, que vai estar na base da estrutura da empresa, as escolhas que ela faz. Perfeito. Agora, será que a gente pode, a nível pessoal, né, porque quando a gente está dando o curso, né, isso a gente fala muito, eu e Tatiana, né? A Tatiana, ela traz muito a parte fundamental, né, para esse tipo de treinamento e esse tipo de transmissão, que é a parte operacional, né? E eu, quando eu entro, né, Tatiana, eu normalmente falo, gente, agora eu vou bater papo com vocês. Porque é uma chamada também, e a gente vê isso em todos os treinamentos que a gente dá, a importância da reflexão também pessoal, né? A reflexão de cada um que está ali sobre o que eles estão aprendendo, o que eles estão escutando, né? E falando sobre a questão das escolhas, né, a questão que eu trouxe é justamente isso. Será que a nível pessoal a gente também pode pensar assim, como a gente pode pensar no que acontece numa empresa, numa instituição? Porque ao longo da vida, em muitas situações, né, que a gente se encontra, a gente tem a sensação, né, que não foi uma escolha. Sim. Porque a escolha, né, a gente às vezes está numa profissão, num casamento, tem filhos, e a gente pensa, eu escolhi isso realmente? Foi isso que eu escolhi para a minha vida? Isso se passa com muita gente, né? É uma coisa que acontece. Perfeito. E a gente tem essa sensação, né, que não foi uma escolha, porque a escolha, ela implica numa liberdade para escolher. E será que a gente tem sempre essa liberdade de escolher? É uma reflexão muito importante, fundamental a nível pessoal, e que nos ajuda a pensar que existe uma liberdade de escolha baseada, fundamentalmente, nas nossas experiências passadas. As reflexões sobre os nossos fracassos, sobre os nossos erros, sobre as nossas impotências, é que nos leva a fazer escolhas que pode nos proteger para o futuro. Eu acho que, até quando eu fiz essa pergunta, será que a gente pode pensar na empresa da mesma forma que a gente pensa a nível pessoal? E eu acho que aqui é um ponto de congruência. Que talvez uma empresa, ela refletindo sobre as suas fragilidades, sobre as suas vulnerabilidades,
sobre até os seus erros passados, ela possa, sim, fazer escolhas a partir disso que vá protegê-la também, que vá protegê-la no futuro. De Exato. eventos que, né, onde ela possa ter algum tipo de previsão de eventos que possam acontecer e ela possa, sim, gerenciar isso de outra maneira, de uma melhor maneira, né? Ok, Eu acho que a escolha, ela tem muito a ver com isso. ok. Essa coisa da escolha do indivíduo é interessante porque nós falamos que a empresa pode escolher se preparar ou não, né? E ter como responder ou não, e o indivíduo também. E eu vi durante esses 22 anos que eu trabalho com gerenciamento de crise, muita gente, o evento tendo se materializado, a empresa está mal, está virada de cabeça para baixo, enfim, bem complicada a situação, as pessoas podendo se tratar com psicólogos, com suporte psicológico e tal, e dizendo que não precisam. E as pessoas, às vezes, estão péssimas, estão ruins, estão inseguras, estão agressivas, estão com o temperamento completamente diferente do que antes daquele evento se manifestar. Mas resistem, né? Resistem a poder. Não vão. É uma coisa, tem vergonha, não querem, acham que não podem mostrar uma fragilidade. E, na verdade, o que eu digo sempre é fragilidade é você estar batendo na sua família, você está batendo no seu colega, você está tratando mal todo mundo, isso é que é fragilidade. Né? Então, é muito interessante. Sim. É isso, né, Tatiana? A escolha, quando eu falo que a escolha ela é baseada fundamentalmente numa reflexão do que já se passou com você, até para você poder fazer isso que você está falando, é você poder incluir na sua vida os seus erros, os seus fracassos, as suas impotências e vulnerabilidades. Porque é só a partir disso que você vai procurar alguém para te ajudar. Perfeito. Eu queria deixar 2 pontos aqui, já uma pergunta para a Tatiana e outra para a Márcia, que já foi feita, só para que eu não perca, né? Agradeço aqui, nós estamos aí com 23 pessoas assistindo aqui ao vivo a gente, muito obrigado por estarem conosco. Eu vi 2 perguntas, acho que uma é aplicável para a Tatiana e a outra seria para a Márcia. A primeira vem do Márcio, que diz: se eu entendi bem, nessa pandemia não estaríamos vivendo as 2 situações. Ou seja, o que eu entendi, Tatiana, que seria tanto uma situação de emergência quanto de crise. Eu gostaria de perguntar para a Tatiana essa pergunta. Sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu quero que fique muito clara é que a crise não é a existência do vírus. O vírus é uma emergência sanitária. Se esse vírus estivesse, por exemplo, na floresta, ele não traria crises. Né? Se estivesse uma comunidade que tem 100 pessoas só, ele não seria uma pandemia, obviamente, porque não seria mundial, mas ele não traria uma situação de crise, porque você consegue isolar, você consegue manter todas enfim, se manter imune, né? Protegido, máscara, isolamento social e tal, o que complica quando a gente tem 10 milhões de habitantes, né? Ou uma estrutura muito pequena de prédios e tal, e você está ali confinado, né? Uma prisão, qualquer coisa. Então, a gente tem a emergência, é claro, e a gente tem a situação de crise. Entendeu? A situação de crise, ela ultrapassa a emergência. O vírus não é a crise. A existência do vírus, os efeitos do vírus é que criaram situações de crise. Perfeito. A outra pergunta seria o Rogério dos Santos Oliveira, ele fez o seguinte, que eu acho que seria mais aplicável à Márcia. A variável autoconhecimento tem importância no enfrentamento do trauma? Rogério? Nome da pessoa? Rogério? Rogério dos Santos Oliveira, isso. Rogério, o trauma, como eu disse, né, quer dizer, o autoconhecimento, ele vai te dar recursos para você lidar com várias situações. Não que você não vá ser atingido pelo trauma, né, porque o trauma, como eu disse, é o inesperado. É um evento onde você se depara com alguma coisa que você não tem recursos psíquicos e psicológicos, emocionais, para
assimilar, para lidar, assimilá-lo é assimilá-lo a palavra. Né? Você não tem como. Você não tem como responder a isso. Eu acho que esse autoconhecimento que você está se referindo, talvez seja uma pessoa que já passou por algum tipo de um processo terapêutico, né, que possa ela ter mais acesso aos seus recursos, vamos botar assim, psíquicos, psicológicos, né, ela pode sim dar, a partir disso, né, a partir dela se deparar com esse trauma que vai ser impactante em termos psíquicos para ela, sem dúvida nenhuma vai ser, mas a maneira, talvez, como ela vai lidar com isso posteriormente, pode ajudá-la sim. Perfeito. Pode ajudá-la justamente porque ela vai, de repente, saber, né? Ela tendo já passado por algum processo em que ela pôde ter esse autoconhecimento que você está se referindo, ela pode, sim, lidar com isso posteriormente melhor. Né? Ela dá um outro, vamos dizer, um outro destino a isso, né, a isso que a causou dessa forma, né, a que trouxe esse tipo de impacto, né, esse tipo de sentimento, né, que como eu falei, né, do trauma, que ele dá ele traz essa condição, né, essa condição de uma situação de total desamparo e impossibilidade, impotência, né? Impotência a palavra, né? Vamos seguir, então, né? E depois eu volto ainda com algumas perguntas, né? Vamos dar sequência, então, à apresentação. Bom, então, na escolha, a gente viu que a empresa tem uma escolha, né? Se a instituição resolveu, então, planejar, a gente poderia aqui, existem 500 livros de gerenciamento de crise com várias teorias de planejamento, né? Aqui é mais simples, e que, na verdade, é comum a praticamente todas essas outras teorias, é a da defesa civil, é que a nossa defesa civil usa. A defesa civil brasileira usa no modelo americano, né? Aqui a gente tem o símbolo da nossa defesa civil, as cores da emergência no Brasil, a mão que ampara e a mão que protege, né? E a gente vai ver agora à frente que é um quebra-cabeças, onde o primeiro passo você tem que prevenir. Então, você chega na empresa aérea, você diz, o que pode acontecer aqui? Então, pode acontecer um acidente aeronáutico, claro. Como é que a gente previne esse acidente aeronáutico? Como é que a gente pode diminuir a possibilidade desse acontecimento? Né? Então, todo mundo sabe, todo mundo aqui que é de aviação sabe que não existe o risco zero na aviação. Tem sempre um resquício, né, de risco. No hospital, a mesma coisa. O que pode acontecer aqui nesse hospital? O que pode acontecer nessa escola? O que pode acontecer nessa plataforma de petróleo? O que pode acontecer nessa fábrica de pão de queijo? Enfim, você diminui, você cria condições para que aquilo seja muito improvável que aconteça. Mas tem sempre um restinho ali, que diz, mas ainda sobrou aqui uma possibilidade. E quando essa possibilidade sobra, e é tão horrível se aquilo acontecer, mesmo naquela possibilidade mínima, se essa possibilidade se manifestar, o efeito é tão severo, né, é tão grave que aconteça, que a gente tem que preparar. E como é que a gente prepara? A gente prepara com planos, treinamentos, simulações, encontros, a gente traz pessoas do mercado, a gente troca informação e a gente se prepara para que, se aquilo acontecer, por exemplo, acidente aeronáutico, a gente tenha condição de responder, que é o próximo item aí. Não, para trás, perdão. Que é esse próximo, a resposta. Né? Então, depois da preparação, aconteceu, você responde. Aí sim, você vem com todas as suas equipes que você treinou, ou que você identificou no mercado, que vão te ajudar, a autoridade vem, todo mundo que está envolvido nessa resposta vem e responde. E você tem que reconstruir, a não ser que você tenha ido para o buraco. Não, a empresa acabou, não deu mais. Era o único avião só que eu tinha, aquele avião acabou, eu não tenho dinheiro para comprar outro, o dinheiro que eu tinha do seguro que poderia comprar outro, eu tive que usar na indenização das famílias, caiu em cima de um prédio cheio de gente, eu não tenho mais dinheiro e saí do negócio. Pode acontecer. Mas, senão, você tem que reconstruir a sua empresa
E aí, sim, no slide seguinte, a gente vê, porque tem gente que fala que crise é oportunidade, né? Eu, pessoalmente, nesses anos que eu trabalho com isso, nas coisas que eu já li ou que já conversei com pessoas que funcionaram efetivamente em situações de crise não é oportunidade, tá? Oportunidade é você realmente tentar não ter nenhum evento crítico na sua empresa e sempre positivo, sempre funcionante. Se você tem crise, com muita dificuldade você consegue reerguer-se. É muito, muito difícil, né? Agora, na hora da reconstrução, sim, você tem uma oportunidade de melhorar o status quo, você tem uma oportunidade de melhorar o que você já tem. Um exemplo claro aqui, por exemplo, você tem 15 carteirinhas num colégio, um coleginho lá no interior. Você tem 15 cadeiras para as crianças sentarem, só que já tem 30 crianças na comunidade. Então, ficam 15 crianças sentadas, elas têm que se revezar, porque as que ficam no chão ficam chateadas. Então, se vem uma chuva que levou a escola, e na hora em que você for reconstruir a escolinha, porque você, na época da reconstrução, você tem que refazer tudo aquilo que foi danificado por aquele evento, você já coloca 30 cadeirinhas. Você coloca até mais, você coloca 45 cadeirinhas. Então, a reconstrução é uma oportunidade de você melhorar o que você tinha na sua empresa. Tá? Mas, de um modo geral, crise na metodologia, no conceito, na minha experiência, não é oportunidade. Tá? Um pouco mais à frente, a gente vê que isso não para, tá? É um looping. Vocês veem que da prevenção a gente vai para a preparação, a gente vai na resposta quando acontecer, a gente reconstrói aquilo que foi destruído e a gente volta para a prevenção. Porque você achar que está pronto não existe. Raio cai 2 vezes na sua cabeça. Se você tiver morrido, não, claro que não, mas tem as condições meteorológicas para que aquele raio exista e você está naquele lugar novamente, ele cai de novo na sua cabeça. Então, a gente achar, a minha cota de acidente já passou, isso não existe. Isso não existe. Acontece e acontece mesmo, e a prova se vocês forem lá nos meios de comunicação que o Abreu organiza, vocês vão ver a história da aviação, e acontece com a mesma empresa, com o mesmo equipamento e nas mesmas condições. Né? Então, é muito importante que você volte a prevenir. Depois que você reconstruiu, você volte a prevenir. Quem disser, meu plano está pronto, vai ter problema. Perfeitamente. Não é mais a mesma equipe que você treinou, não é mais o mesmo equipamento que você voa, o aeroporto já não é mais o mesmo que você pousa. No aeroporto é o mesmo, o diretor do aeroporto ou o gerente do aeroporto não é mais o mesmo, o seu gerente de base já não é mais o mesmo. Então, você achar que está pronto, você vai ter problema. É melhor nem ter. Tá? E aí faz com que dê na hora que acontecer. Você tem que manter esse plano absolutamente atualizado. E daí a importância desse looping e não parar. Você previne, você prepara, aconteceu, você responde, você reconstrói e você volta como se você estivesse saindo do zero. Tá? Isso é muito importante. Um pouco mais para frente, a gente vê que quem trabalha com isso é complicado. Tá? Não fica achando que você... entrou para vocês a fotinho? Para mim não entrou. Está entrando agora. Não, agora entrou. Para mim também só entrou agora. É interessante porque a gente acha, eu vou trabalhar com safety, eu vou trabalhar com segurança, eu vou trabalhar... Não acho que você é o da esquerda, não. Você que está apertado aí. É um negócio complicado. Você é o chato, você é o que cria problema, você é o que impõe padrões de segurança, você que não deixa que o comercial consiga fazer tudo aquilo que o comercial quer fazer. Então, você tem que amar trabalhar com isso. Trabalhar com gerenciamento de crise, trabalhar com prevenção, trabalhar com safety. Você tem que se achar um espetáculo. Sabe, bate no seu ombrinho todo dia quando você sai de casa e diz, parabéns, você é o cara, você é a mulher, vai em frente. Porque ninguém acha interessante. Né? Agora, tem uma forma que a gente pode fazer, porque num primeiro momento, quando a legislação surgiu, ficou todo mundo maluco, né? Eu já comentei várias vezes, até aqui já com o Abreu, e sempre nas nossas aulas eu falo isso, ninguém sabia exatamente o que fazer, mas a regulação ajuda. O que a gente tem no Brasil é esse plano de assistência às vítimas de acidente aeronáutico e uma IAC,
quer dizer, não é uma lei, é uma instrução de aviação civil, com este número, 200.001. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada, o pessoal que não é da aviação, se tiver curiosidade, e ali você tem diversas planos e atividades que, em caso de acidente, a empresa tem que fornecer às vítimas do acidente aeronáutico e aos familiares também. E aí, de novo, família. Quem é família, pessoal? Família é todo mundo que o morto achava que era família no primeiro momento. Tá? É claro que não estou falando que família, juridicamente, é todo mundo. Não, família, juridicamente, é pai, mãe, irmãos e filhos. Né? Não necessariamente nessa ordem para efeito de seguro ou de indenizações, mas esses são os familiares diretos. Mas, num primeiro momento, a gente tem que entender que família é aquela pessoa que o morto ou o ferido grave achava e acha que é família. Tá? Então, o que diz essa norma, só para a gente passar muito rapidamente aqui? Que as empresas aéreas, todas, nacionais e estrangeiras, que exploram, que cobram pelo transporte aéreo público no Brasil, têm que ter um plano de assistência às vítimas e aos familiares. E ali, nesse plano, você tem que ter as ações das suas responsabilidades, você tem que dar assistência, você tem que dar serviços, informações imediatas, e esse é o problema maior, informações imediatas. Às vezes você não tem, é complicado, você não sabe nem onde é que está, o avião desapareceu, e é muito complicado. Né? A gente já passou por acidente aqui no Brasil em que a aeronave ficou desaparecida, e que teve que procurar e acabou achando 12, 15 horas depois do desaparecimento e tal. Você pode imaginar o desespero dessas famílias, o desespero desses amigos, desses outros tripulantes, né? que sabem que aqueles amigos estão dentro daquela aeronave desaparecida. Né? Então, é bem complicado. Agora, eles listam algumas coisas que a empresa aérea tem que fornecer. Por exemplo, um 0800 exclusivo, eles não falam em 0800, eles falam num telefone com capacidade de chamadas gratuitas, eu que coloco como um 0800 exclusivo, e o pessoal treinado para responder essas chamadas. Né? Eles dizem que a gente tem que fazer, a companhia aérea tem que ter uma lista elaborada do nome das vítimas, e a empresa aérea libera essa lista, cabe à empresa aérea fornecer, ler, publicizar essa lista dessas vítimas, dessas pessoas acidentadas, e se as autoridades pedirem, ela entrega a lista. Não é obrigatório que você entregue num primeiro momento, só se a autoridade pedir. Tá? Você tem que... vamos ver o próximo. Aqui é interessante. São as vítimas invisíveis. Eu queria entrar nessa coisa. Eu gosto muito dessa coisa das vítimas invisíveis. Se alguns de vocês me conhecem, sabem que é uma preocupação enorme que eu tenho. Porque vítima, a gente sabe quem estava dentro do avião. Essa é a vítima primária. O acidentado, morto ou vivo, ele é vítima. Vítimas secundárias são esses aí que a gente tem que dar um suporte, né? Familiar, amigos próximos, companheiro, o que seja, né? Mas tem uma série de outras pessoas que são vítimas também. Eu conheci diversas vítimas de acidentes aeronáuticos e que não estavam dentro daquele avião. Conheci muitas, nesses 20 e poucos anos. Então, é interessante porque essas pessoas não são tratadas, não são reconhecidas como vítimas, não são, tá maluco, ficou ruim e tal, substitui, é número, não tem, de um modo geral, elas não são reconhecidas como passíveis de suporte, passíveis de atendimento. Né? Isso é o que acontece no mundo todo, de um modo geral. Então, eu queria que a Márcia falasse um pouco sobre esses efeitos psicológicos nessas vítimas invisíveis. É o policial, é o médico, é o enfermeiro, é o mecânico. E que sofrem, né? E que vão sofrer e podem sofrer, né? Como Tatiana até mencionou, né? Se cai um avião, se eu não tenho nada a ver com aquele acidente, mas eu posso desenvolver algum tipo de quadro clínico, de angústia, de pânico a partir disso. Mas as vítimas invisíveis, elas têm elas são afetadas também dessa mesma forma e é necessário que se dê suporte a elas. E isso tudo que aconteceu, eu não posso me furtar de falar isso, porque é muito evidente, né, o que aconteceu nesse episódio agora que a gente está vivendo do coronavírus, é que houve um fenômeno muito interessante, né, Tatiana? Que essas vítimas invisíveis,
elas se tornaram visíveis, né? E houve uma reverência, inclusive, a elas, né? Que são as pessoas de limpeza, um reconhecimento de como também elas são afetadas por tudo isso, né? Que é o lixeiro, que é o entregador, que é o pessoal da equipe de enfermagem, pessoas que estão trabalhando em supermercado, que são afetadas, obviamente, por isso, né? Elas não são diretamente afetadas, não são as vítimas primárias e nem as secundárias, como a Tatiana colocou, mas são pessoas que também são afetadas e é recomendado, né, que haja esse tipo de procedimento também, né, que não se faça, né, dentro de uma empresa, então, onde acontece um acidente, que se dê atenção também a essas pessoas, que essas pessoas sejam escutadas, né, porque provavelmente elas podem estar desenvolvendo algum tipo de quadro clínico, né, e algum tipo de quadro de crise, né, psíquica, que é associado a isso que aconteceu, né? Perfeito. E que são esquecidas, não são vistas. E eu achei interessante isso que aconteceu nesse cenário nosso atual, de terem, né, feito esse reconhecimento, né, a essas vítimas invisíveis, né? Eu acho que isso foi interessante. Perfeito. Bom, continuando na listagem que essa norma diz que a família tem que ser ajudada, é óbvio, né? Eles dizem também na norma que a gente tem que dar, nós, companhia aérea, digamos assim, temos que fazer um auxílio no desembaraço dos corpos e pertences embarcados. Então, você pode imaginar, cai um avião, pequeno ou grande, como é que você organiza a devolução desses pertences embarcados? É complicado. Como é que você organiza a devolução desse corpo completamente mutilado, muitas vezes, né? Às vezes sobra um braço do familiar, da pessoa que está ali resgatando o corpo do seu ente querido, né? Então, você tem que ter uma estrutura organizada para isso. E existem empresas especializadas para isso, que te ajudam as empresas aéreas a fazer o catalogar todos os... Você pode imaginar a quantidade de calças jeans que aparecem soltas dentro das malas, as malas abrem, e é uma situação muito complicada. Então, não dá para você, amadoristicamente, tentar gerenciar isso, né? A gente pode ver também que a legislação diz que você tem que dar um suporte no serviço funerário da vítima, né? Então, você tem que estar com isso organizado. Quem são as funerárias? Quem é que vai fazer esse tipo de suporte? E quando eu coloco aqui auxílio, eu coloco de propósito, tá? Porque lá na norma diz fornecer serviço funerário. Eu digo auxílio porque se a gente não tomar cuidado, tem funcionários da empresa encarregados de fazerem isso, que colocam o pé na embreagem e não tiram mais. Aliás, o pé no acelerador, na embreagem mais. Não, no acelerador e não tiram mais. E o que acontece? Enterra o cara que não era para ser enterrado, que era para ser cremado, bota flor naquele que tem horror à flor, enterra em Pindamonhangaba quando era para ser enterrado em Pirassununga, porque não pergunta nada a ninguém. Então, é muito importante que a empresa não enterra sem comunicar os familiares. Já aconteceu nos Estados Unidos, quando as famílias procuraram onde é que estão os poucos restos mortais que sobraram do meu pai, mãe, irmão e tal, já enterramos. Isso aconteceu. Isso não é fantasia minha. Então, é muito importante que seja um auxílio. Você funciona como um suporte, mas você não executa nenhuma dessas atividades, tá? Além do serviço funerário, diz a norma ainda que você tem que ajudar a família a viajar para o local do desastre, se possível, é claro, se caiu o avião no cume do pico da neblina, você não pode levar ninguém lá para ver o chão, você pode fazer um sobrevoo, né? E você também tem que dar hospedagem, toma cuidado com o tipo de hotel que você escolhe, você tem que dar alimentação, você tem que dar transporte, assistência médica não é para a pessoa que sofreu o acidente, isso é a estrutura de saúde que dá, é um médico que está ali dando suporte, um suporte básico
a diabetes que descompensa, a labirintite que faz a pessoa ter tonteira, taquicardia que aparece e tal. Então, é um médico clínico, muito provavelmente, com o seu estetoscópio, entre aspas, para dar um suporte básico, né? Assistência religiosa. Não é porque você é ou não é religioso que você oferece ou não o suporte religioso. Então, a norma diz que você tem que oferecer e não obrigar, não se esqueçam. Tá? As pessoas que são ateias, por exemplo, não gostariam de serem colocadas dentro de um culto religioso para celebrar o pai dela, a mãe dela, ou o que seja, se ela não é religiosa. Então, você oferece. Dentro de tanto tempo, teremos na sala tal um culto religioso, né? E agora eu queria que a Márcia falasse um pouco, que a norma também fala, que você tem que prover, você enquanto companhia aérea, você enquanto empresa que cobra, lembra? É a empresa que cobra para transportar, para fazer o transporte público no Brasil e que tem que se submeter a essas normas, e uma delas é que você tem que fornecer assistência psicológica. Márcia, como é que funciona essa assistência psicológica? Pois é, assistência psicológica para esses familiares, né, vai ter que ser uma assistência psicológica, claro que não vai ser você não vai fornecer ali um psicanalista, né, uma terapia longa, não é isso nesse momento. Nesse momento você vai ter que dar uma assistência breve, uma assistência pontual, né, para tirar aquele indivíduo de uma crise traumática que ele está vivendo, né, de um estresse pós-traumático, né, de um estresse agudo que ele está vivendo. Então, isso que é a emergência, nesse caso, da assistência psicológica. O psicólogo ali, ele vai ter um trabalho pontual, ele vai ter técnicas, né, com que ele vai agir naquele momento para poder estabilizar aquela pessoa, né, para trazer a pessoa para um estado mais estável, onde ela possa viver, né, naquele momento, né, tem muitas pessoas que ficam entre um estado, às vezes, de catatonia, em estado de uma angústia desesperadora, né, crítica, né, naquele momento, e aí sim, depois, né, que você essa pessoa vai ser encaminhada, se for necessário, para que se faça aí sim um trabalho mais longo de um atendimento psicológico na dimensão que for necessária. Né? Mas a assistência psicológica, nesse momento, né, no momento da crise, no momento do acidente, né, como a Tatiana está colocando, do acidente aeronáutico, né, que é um acidente onde você vai lidar com pessoas, né, o atendente, né, a gente prepara esses atendentes, tem que ser pessoas preparadas, treinadas para isso, porque ela vai justamente ser o intermediário, ela vai intermediar, né, esse familiar, né, que está sofrendo, né, ali com a sua dor, né, e as possibilidades que a empresa vai dar a esse familiar, ele vai ser o intermediário disso, né, ele vai ter que estar muito preparado para isso. E ele, no encaminhamento a um psicólogo, ele tem que ter isso também claro, né, é esse tipo de psicólogo, né, do psicólogo de emergência, né, pontual, né, de procedimentos que vão, pelo menos, erradicar aquela situação crítica que aquele familiar está vivendo. Perfeito. E última, a norma ainda diz que você, enquanto empresa aérea acidentada, você tem que obter as informações de onde estão aquelas vítimas e comunicar aos familiares dessas vítimas aonde estão, e você também tem que funcionar nessa intermediação do processo de identificação. Então, você tem que levar o familiar da vítima ao familiar ou amigo, alguém que possa identificar, ao médico legal. Então, é um processo bem complicado, né? Como disse a Márcia, as pessoas têm que estar extremamente bem treinadas, até porque elas não se tornem vítimas também, né? Quer dizer, é complicado isso, né? Um pouco mais à frente, a gente vai ver que a novidade que essa IAC trouxe é que nos aeroportos de origem do voo, escala e destino, se a companhia aérea não estiver, a administração aeroportuária tem que dar esse suporte. Então, tem que ter uma sala para as famílias, tem que ter uma sala para a imprensa, tem que estar realmente preparado. É claro que quando a gente fala nos grandes aeroportos do Brasil, estão todos preparados, todos eles têm estrutura muito, muito bem estabelecida. Os menores, eu já não tenho certeza. Eu tenho a impressão que poderiam se preocupar um pouco mais com isso. Né? Um pouco mais à frente, a gente vê
que, quando a Márcia falou nessa equipe de assistência, e a norma que diz que a empresa tem que ter uma equipe de assistência treinada. Só pode ser o colaborador, só pode ser o funcionário. Ele conhece a empresa, ele conhece o que... Não adianta você trazer uma empresa externa para fazer essa assistência. Você traz o psicólogo, você traz o médico, você traz o advogado, você traz o assistente social, mas a pessoa que vai levar no táxi, que vai levar um remédio, que vai dar um tipo de suporte qualquer, que vai levar uma roupa, que vai entregar uma bagagem que tenha... que ainda exista, que não tenha sucumbido ao acidente, quando você devolve os pertences embarcados, essas pessoas são os colaboradores. E essa equipe tem que ser treinada, né? E a gente vai ver à frente que a grande dúvida que a gente tinha, um pouco mais à frente, por favor, é que qual era o conteúdo desse treinamento, né? Então, como é que você faz para você transformar um mecânico, um piloto, um agente de aeroporto, o que for, uma telefonista, uma secretária, um engenheiro, num padre, num psicólogo, não tinha a menor chance, né? Então, nós resolvemos usar, e a gente vai ver agora a definição dessa estrutura do treinamento, a gente resolveu usar comunicação. Como todo mundo conhece comunicação, mais ou menos. Tem gente que é melhor, tem gente que é pior, tem gente que se comunica mal, tem gente que se comunica bem, mas a gente resolveu usar o que todo mundo, que era um conceito e era uma possibilidade de que as pessoas pudessem efetivamente fazer esse atendimento usando comunicação, né? Então, e o que é comunicação? Comunicação é isso que a gente está fazendo aqui, quer dizer, a gente divide as informações, dissemina pensamento, ideias, né? O que precisa ser compreensível, tem que ser de forma compreensível. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo que a gente está dizendo, senão a comunicação não existiu, tá? Então, isso é que é importante. Então, procurem, por exemplo, não usar jargão, procurem não falar em avionês. Quando a gente conversa, às vezes, com vocês, é impressionante quem é da aviação. A gente não entende o que vocês falam. Não quando vocês estão falando coisas concretas do avião, aí a gente não entende, porque a gente é ignorante mesmo, né? Mas, às vezes, vocês usam termos que a gente nunca ouviu falar. Mas aí a gente pergunta, a gente está bem, a gente não está em situação de crise, a gente pergunta, o que você quis dizer, fulano? E o fulano, a fulana explicam para a gente. Mas se meu pai morreu, e se você vier falar em LL, em RPG, SSO, ICT, a gente não entende nada. Então, a pessoa em crise, ela tem uma dificuldade de perceber o que está sendo dito para ela, tá? Então, sejam muito claros, usem o português o mais simples possível, tá? E o que é interessante, a gente vai ver no próximo slide, é que quem atende, a Márcia já falou um pouco, mas vai terminar agora, os efeitos psicológicos em cima desse atendente, dessa pessoa que funciona como intermediário de contato entre o familiar da vítima ou a vítima sobrevivente e a empresa acidentada. Pois é, e nos nossos treinamentos, né, que são fundamentais, né, esses treinamentos são fundamentais, não os nossos, né, mas o nosso também, né, mas esse tipo de treinamento, ele é fundamental porque a pessoa ela tem que estar preparada para isso. Ela tem que ter um preparo, né, ela tem que ter um preparo operacional para isso, né, ela tem que saber o que dizer, o que fazer, como agir, o que não fazer, o que não dizer. Isso tudo que a Tatiana passa, né, nesse treinamento. E, claro que ela vai ter efeitos psicológicos, né? Quando ela se depara com a dor do outro, quem não tem? A gente não é para a pessoa ser insensível, porque isso é impossível. Ela vai ter uma sensibilidade, mas ela vai ter ferramentas para poder operar naquela situação específica. Por isso é necessário o treinamento. Você é afetado, sim, não tem como não ser. Mas por você ter um treinamento, você poder lançar mão dessas ferramentas que você vai adquirir, um treinamento, você vai poder lidar com esses efeitos psicológicos. E é curioso, porque quando a gente está dando esse treinamento, né, para o grupo, né, de voluntários, por exemplo, só para ilustrar, como que a partir, né, do treinamento, as reflexões que são feitas, né, a partir da fala da Tatiana e a partir das minhas intervenções, como as pessoas também, elas às vezes entram, né, Tatiana, com uma posição, né, que acham que vão ou liderar, ou que vão, e isso muda muito,
né? Porque elas vão tendo uma outra dimensão do que é lidar com essas situações críticas, porque são situações de horror, né? Principalmente se tratando do campo aeronáutico, né? É com esses familiares que estão diante do horror, né, do que aconteceu, que elas vão ter que lidar. E uma coisa que é muito importante é você não tomar as falas desses familiares como, isso é uma coisa que a gente reitera, a gente diz e reitera, como pessoais. Porque são pessoas que estão, como a Tatiana falou, elas estão sobre muita pressão, elas estão em estado de crise, né? Então elas vão estar com raiva, podem estar agressivas, e você não pode tomar isso como pessoal, né? Porque não é com você. Você ali está assim, para ela, representando a empresa, né? E muitas vezes você ali, mas você não pode ser tomado, né, por vamos dizer, atitudes pessoais em relação àquela pessoa, né, mas sim escutar. Perfeito. O essencial é a escuta. E os efeitos psicológicos, obviamente, né, que eles vão acontecer, não tem como, né, diante de situações como essa, não tem, mas é isso que eu falei inicialmente, né, eu acho que essa instrumentalização, né, que é dada nos treinamentos, é justamente para vocês poderem lidar também, não só com esse familiar, mas com os efeitos psicológicos que vão acontecer, né, nesses atendimentos. Exato. Para que a coisa seja eficaz, né? Para que seja eficaz. Você sabe que tem um exemplo aqui muito interessante. Uma vez nós fizemos o plano para uma companhia aérea. E o plano é tudo, né? Você entra na empresa, vê o que pode acontecer, monta todos os checklists, o que o diretor tal faz, o presidente faz, o gerente tal, a gente vai nas bases, monta os planos das bases também. E essa empresa, por uma estrutura lá orgânica dela, não importa, pediu que a gente começasse os treinamentos, esse treinamento dos funcionários, que poderiam intermediar esses contatos em caso de acidente aeronáutico com os familiares das vítimas ou vítimas sobreviventes, que a gente começasse pelo Nordeste. E nós começamos pelo Nordeste, não teve problema nenhum, era uma empresa com várias bases e tal, começamos pelo Nordeste, e aí vocês não vão acreditar, baixou completamente no Nordeste o número de reclamações judiciais em função de malas perdidas, de bagagem extraviada. E aí foi estranhíssimo, porque, inclusive, o diretor de aeroportos me ligou e disse, Tatiana, a gente já tentou descobrir que tudo, por que baixou? E aí a gente chegou à conclusão, e conversando com eles procuraram lá e chegaram à conclusão também, de que esse treinamento mostrou para eles como era o ideal, a ideal interação entre essas pessoas estressadas, essas pessoas chateadas, que perderam a bagagem, perderam um presente do casamento, para onde elas iam e tal. Então, eles entenderam como é que era conversar, como é que era interagir com essas pessoas em situação de crise. E baixou, o pessoal, mas baixou assim, baixou 70%, né? Porque Sim. Se a pessoa se sente atendida, ela normalmente não entra... Acolhida, né? Acolhida na sua reclamação. Atendida, acolhida, eu tenho toda a razão, nós vamos resolver, nós estamos aqui, eu sei o que eu vou fazer para lhe ajudar e tal. O seguro ficou maravilhado, porque o número de reclamações foi muito menor, só onde a gente tinha no primeiro semestre, dado os treinamentos. Foi muito curioso isso. Perfeito. Vamos ver o que tem para frente? Vamos. Bom, então a gente já viu que comunicação, né? Então a gente escolheu a comunicação, e não tem dúvida nenhuma, e agora a gente vai fechar aqui com essa parte da comunicação. A comunicação dentro de um plano de gerenciamento de crise é fundamental. Se você não tiver uma estrutura de comunicação muito bem fechada, muito bem amarrada, você pode ter operacionalmente quem você quiser, você pode ter os maiores psicólogos, Freud pode estar fazendo atendimento para você e não vai funcionar. A sua estrutura de comunicação para falar internamente, para falar com as autoridades, para falar com as contrapartes, para falar com os stakeholders de um modo geral, é extremamente importante. E a comunicação interpessoal também, que é essa que a Márcia disse que nós damos esses treinamentos, né? O que a gente passa nesses treinamentos, né? Nessa comunicação interpessoal? A gente mostra... Pode passar mais um, Abreu? A gente mostra
e é claro que é um treinamento que nós criamos em 16 horas, né? É um treinamento onde você tem que mostrar como é que você se coloca no lugar do outro, que é a empatia. Se fosse eu passando por aquilo ali, como é que eu gostaria de ser atendido? Se fosse a minha mãe, essa senhora que está chegando aqui para me pegar a informação, como é que eu gostaria que ela fosse atendida, né? Então, é claro que quando a gente faz o treinamento da empatia e de todas essas outras características aqui que a gente vai ver, não é tão rápido assim. Mas, em resumo, é isso. Você se coloca no lugar do outro e depois você sai, você volta para o seu lugar. Se você se coloca no lugar do outro e você fica vítima. Não pode. Você tem que dar um passo para trás. E aí mas pelo menos você mapeou as possíveis necessidades daquela pessoa, né? A validação é importantíssima na vida, pessoal. É importante você dizer para o outro que faz sentido o outro estar sentindo aquilo. Não é certo ou errado, viram? Faz sentido. Uma pessoa que perdeu o pai semana passada não pode estar felicíssima. Uma pessoa que soube que o marido hoje está com Covid, por exemplo, não pode estar no seu melhor da vida. É um negócio complicado. Eles estão rindo porque o marido está com Covid hoje. Então, eu estou, assim, muito angustiada. E é natural, quer dizer, então, depois que a gente estiver comentando como foi a palestra, e se alguém disser, puxa, algumas palavras suas sumiram, é natural. É óbvio que eu tenho que estar me sentindo estranha. E é importante que vocês validem isso. É natural. Vocês não precisam dizer está certo, foi bonito, foi bom. Não. É natural que eu esteja passando por um momento de instabilidade, né? Ouvir é importantíssimo. A capacidade de ouvir, você ter um bom ouvido. Agora, você tem que ouvir olhando no olho, assim, da pessoa. Você não pode olhar assim para a pessoa não se sente acolhida. Você tem que ouvir com o seu coração, ouvir com o seu estômago, ouvir o seu corpo inteiro, querendo ouvir. E isso tem que ser treinado, não é simples, né? Como é que se obtém informações? Lembra que a gente intermedia informações entre a empresa e a pessoa atendida? Como é que você vai? Você tem um checklist, você tem uma prancheta, você sabe o que você precisa obter dessa pessoa. É importante que você tenha a sua caneta, tá? Você não vai pedir a caneta da pessoa para dar informação, você sabe aonde vai encontrá-la. Então, você tem que organizar essa informação. Diferenças culturais, aqui nós temos 3 culturas diferentes. O Abreu, a Márcia e eu somos muito amigos, conhecidos há muitos anos e tal, mas as culturas são diferentes. Você pode imaginar se você tem um passageiro, por exemplo, do Gabão, da Singapura, do Rio Grande do Sul, e se você está em Manaus, por exemplo, são culturas diferentes, elas têm que ser reconhecidas, né? E mapeadas. Linguagem corporal, você tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, o meu olho arregala, minha mão gesticula muito, eu tenho que segurar um pouco isso, porque pode estressar um pouco a pessoa, né? Espaço pessoal, tem gente que fala com você colado, assim, você vai chegando, você vai indo para trás e a pessoa chegando para frente, você mantém uma distância, pelo menos de 1 metro da pessoa. Bom, agora de 2 metros, pelos falando, você não cola na pessoa, você não toca na pessoa. Se você tocar numa pessoa no dia a dia, é chato. Se você toca numa pessoa que esteja em situação de crise, essa pessoa vai dizer, tira a mão de mim. Isso a gente já testou. Isso a gente já testou com várias situações, e Márcia uma vez contou para a gente que eles tiveram uma situação muito ruim, ela e o marido, num aeroporto na Europa, e o agente do aeroporto pegou nele, no marido, e o marido disse, tira a mão de mim. E ela disse que só lembrava de eu dizendo, tira a mão de mim. Mas isso é óbvio, isso não sou eu que digo, isso é o que a gente aprendeu em 20 anos, né, de lidar com isso, né? E agora Tatiana, você falando, eu lembrei de um fato, mas eu só quero dizer que você, antes de falar aí que, infelizmente, está com essa experiência de ter uma pessoa próxima aí com o Covid, né? Próximo não, meu marido que mora em casa. Mas você já tinha comunicado que no início da live você acabou falando e nós já estávamos ao vivo. Então, aqueles que estão aqui já desde o começo já estavam sabendo. Não é crime. Mas essa questão da comunicação interpessoal, né? Eu lembrei de um fato em 2001, quando eu estava na TAM, e eu tinha acabado de entrar, aí já estava começando o voo em rota, eu estava em Guarulhos, uniformizado, fui para uma cabine
telefônica, nessa época tinha, né? Agora não tem mais, para fazer uma ligação, e uma senhora me olha, o senhor é da TAM? Eu falei, sou. E ela caiu em prantos na hora, e falou, bom, mas o que que houve? Ela falou, não, eu cheguei de Amsterdã, né? E eu tinha comprado uma passagem, ela veio de KLM e comprou uma passagem da TAM, em conexão, para seguir para BH. Só que o voo da KLM atrasou e ela chegou, então o voo dela para o trecho nacional já tinha saído, que seria com a TAM. E aí a atendente falou para ela, olha, a senhora se vira, o seu voo já foi embora, só amanhã. Então eu fui lá fazer a ligação, quando ela me viu, ela falou, pô, caiu em prantos. Eu falei, não senhora, pode vir aqui. E aí eu vim junto com ela e achei o gestor ali da base na hora, e disse para ela, olha, não foi isso que me ensinaram aqui, né? Me ensinaram que o cliente, ou seja, eu acabei que conseguimos, então, fazer com que se tivesse um hotel para ela pago pela TAM, que se remarcassem a passagem para o outro dia, né? Então, eu pensei muito nessa questão aqui, que envolve crise, né? Como que a importância de você ter a chave do treinamento que você falou antes, né? Mas como é que você, num treinamento, você consegue atingir, né, esse ponto que vai potencializar a empatia, né? É Então, interessante. esse é o ponto. Na verdade, o treinamento, qualquer treinamento, né? Ele tem o tripé da competência, né? Então, você tem o conhecimento, que é isso que a gente está passando aqui, né? A habilidade, aí você treina, vocês fazem simuladores, a gente faz simulações dentro dos treinamentos para a gente, tá? Mas o que a gente não consegue é a atitude, que é a terceira parte da competência, né? Porque, às vezes, o piloto sabe o que fazer, foi treinado para fazer e não faz. Quem trabalha com investigação de acidente vê isso. Diz por que esse cara não fez isso, né? Então, a gente mostra o que é, e, na verdade, tem muita gente, e isso é interessante dizer aqui, que depois do treinamento diz, eu não sirvo para isso. Eu não tenho esse interesse, eu não tenho esse interesse no outro. E trabalhar com gerenciamento de crise, principalmente com essa intermediação de contato com o outro, você tem que gostar de pessoas. Perfeito. E aí não tem certo ou errado, não tem espaço para todo mundo. Tem para gente boa, para gente má, para gente que gosta do outro, para gente que não gosta do outro. Tem muita coisa para ser feita num gerenciamento de um acidente aeronáutico. Ninguém se sinta excluído, porque tem muita coisa para ser feita. Mas as pessoas, e é importante o treinamento também, para que elas entendam o que elas vão fazer. Qual Exatamente isso. Tem gente que está ali para dar uma de bacana, para dar uma de legal, para que os amigos, quando ele volte da ativação, e ele foi lá atender um acidente num estado X que não é o dele, quando ele volta, ele acha que os amigos vão dizer, poxa, fulano, que espetáculo. Não, os amigos não acham engraçado, os amigos tiveram que fazer o trabalho dele, os amigos não foram privilegiados, digamos assim. Então, não é uma coisa que vai fazer um grande sucesso, né? É interessante isso. Então, a gente aponta isso tudo. E tem gente que diz, eu não quero, não. Realmente, é tão... porque o treinamento, ele leva a essa reflexão, né, Tatiana? Claro. Ele leva a essa reflexão. E essa identificação, porque tem gente que nunca se deu conta. Por exemplo, que só trata bem, comissários que só tratam bem o passageiro, mas que não tratam bem, por exemplo, o agente do aeroporto, quando o agente do aeroporto entra no avião com a papelada de despacho. E isso a gente vê. Isso a gente vê. Trata bem o comandante, mas não trata bem o mecânico quando o mecânico entra dentro do avião, né? Então, essa pessoa, por exemplo, pode ser um excelente comissário, porque a gente está falando de competências diversas, mas achar, por exemplo, que todo comissário, porque são as pessoas que tratam bem e que tratam bem o passageiro, que elas podem servir para funcionarem como esse elemento de ligação, isso não é verdade, porque nem todo médico está preocupado com a vida do outro. Isso é assim mesmo também. Então, a gente tem que... Agora, a gente não tem como dizer, se eu, e nós trabalhamos também com a doutora Gabriela Azevedo, outra psicóloga que trabalha conosco, nós três, nós não temos como dizer, você serve ou você não serve. Servir no sentido de se adapta, né? Você que tem que saber, realmente eu acho isso legal, eu vou.
mesmo que ninguém me agradeça, que ninguém diga que valeu e tal, eu vou. E não somos nós que podemos dizer, porque a gente não tem como identificar essa capacidade do outro de ser solidário, né? Que é o básico da comunicação interpessoal. Para a gente fechar agora, vamos ver a comunicação empresarial em situação de crise, quer dizer, a empresa falando e se comunicando com os stakeholders dela, né? Tem só um slide, no fundo, que eu queria mostrar, e que aqui no meio a gente tem a empresa, né? E a empresa, após um acidente aeronáutico, olha a quantidade de gente, isso aí é só o básico. É uma enormidade de interlocutores que essa empresa tem que fazer contato, né? Eu coloquei ali os funcionários de uma forma destacada, porque às vezes você fala com todo mundo e você esquece os funcionários. Você esquece de falar com as bases, você esquece de falar com o teu público interno, que é o seu capital mais importante. Então, a comunicação interna, ela é importantíssima, é fundamental, tá? Então, você não pode dizer, por exemplo, para o pessoal do DSEA, ao controle do tráfego aéreo, que você não pode falar com eles, que você está falando com o CENIPA, ou porque você está falando com o Seconsaer, ou você está falando com... Você tem que ter uma estrutura de resposta em comunicação em crise muito, muito, muito bem feita. E você acha que você pode, amadoristicamente, tirar isso da cartola e conseguiu fazer? Não. Se você não tiver preparado a sua estrutura de comunicação em crise, você vai ter muita dificuldade. Tá? Gente, era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês, né? Passa, por favor, mais um, Abreu, para ver... não, só um finalzinho. Na verdade, isso veio para mim agora, nessa época do Covid, né? Você tem que ter a pessoa certa, né? Quer dizer, e aí não vamos discutir aqui quem é a pessoa certa, mas você tem que ter a pessoa certa, com a mensagem certa, na hora certa. E aí a população, e aí transportando aqui para o acidente aeronáutico, os familiares das vítimas, os funcionários, ficam mais apaziguados, ficam mais acolhidos, né? Se a pessoa é errada, não vai funcionar, não tem credibilidade. Se a mensagem não é certa, você não vai entender o que a pessoa está querendo te dizer. E se a hora não é certa, vai falar amanhã o que tinha que ser dito ontem, também não vai funcionar. Tá? Então, é muito importante essa tríadezinha aí da pessoa certa, na mensagem certa e na hora certa. Perfeito. Agora, eu acho que a gente realmente acabou. Eu queria agradecer imensamente, vou deixar a Márcia também se despedir de vocês. E aí, não sei se tem perguntas. Eu vou entrar rapidamente aqui com as perguntas, deixo aí os contatos e também... nós vamos depois disponibilizar na descrição do vídeo da nossa live os contatos também, fica aí disponibilizado. Sim, nós temos algumas perguntas, eu vou só voltar aqui para o nosso... Ok, estamos de volta aqui numa outra configuração agora. Vou nos colocar aqui. Bom, eu agradeço, sim, enormemente, mas antes eu vou passar aqui temos aqui a presença do Walter Chagas, né, que é um conhecido de todos nós aqui. Eu queria até fazer um agradecimento a ele, fez várias colocações aqui muito pertinentes, tem uma experiência em loco, né, vivência em loco de tudo isso, e eu lembro muito bem que quando eu montei, né, o plano de resposta a emergências na época da Ocean Air, o Walter Chagas foi uma das pessoas que gentilmente esteve compartilhar da experiência, da vivência que ele teve. Ele estava à frente lá da gestão aí desta parte quando tivemos o acidente, o triste acidente do Mid-Air Collision do Gol com o Legacy. Então, o Walter, muito obrigado, Chagas, aí pela presença e várias perguntas, algumas colocações que ele fez muito pertinentes. Algumas perguntas, sim, tem várias pessoas aqui falando da Márcia, falando da Tatiana, elogios são vários e diversos que eu teria que passar aqui. Obrigada também a todos. Uma das pessoas que estão aqui, chama-se Igor, DT Igor, não sei como é que é o nome todo. Para participar, é preciso ser voluntário para a resposta em crises? Eu acho que ele está querendo perguntar, Tatiana,
se para participar né, como o colaborador que está participando, precisa ser voluntário. É essa a pergunta que ele faz. Para participar, é preciso ser voluntário para resposta em crises? Igor, olha só, depende da empresa, né? O que nós sugerimos quando a gente entra numa empresa e a gente cria o plano de resposta às situações de crise da empresa, a gente sugere que sejam funcionários e que eles sejam voluntários. Porque, imagina, por exemplo, eu não sei o que você faz, mas digamos que você seja agente de aeroporto, tá? E aí você tem lá o seu job description. O que você faz como agente de aeroporto? Você faz isso, você chega a tal hora, você sai a tal hora, você tem tantos dias de folga e tal, enfim, tem tudo organizado. E aí cai o avião dessa empresa em onde você é agente de aeroporto, e aí o gerente da base chega e diz, Igor, você que vai lá para o médico legal, fica lá 5 dias, de 7 da manhã à meia-noite, porque as coisas são loucas. Em gerenciamento de crise não tem nada muito organizado, muito certinho. É muito, muito complicado, né? Essa gestão você pode imaginar. Então, lá em 1999, quando a gente começou a trabalhar com isso, uma legislação, em 2000, na verdade, a legislação começa a valer aqui no Brasil, e aí nós tínhamos que montar esses grupos de atendimento, né? Essa legislação que eu mostrei para vocês é de 2005, mas em 2000 já tinha uma outra legislação, uma portaria 19 do DAC. Se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma olhada no site. E aí, nós montamos o grupo de atendimento, não eram voluntários, eles foram escolhidos a dedo, você, era uma coisa meio rápida, que tinha que ser montado logo. E aí, um dia, olhando para aquelas pessoas, eu olhei para um agente de aeroporto e fiquei pensando, gente, isso aí vai dar um problema jurídico. Esse agente de aeroporto, ele não é pago para isso. Ele não é pago para estar no médico legal. Ele não é pago para estar descendo de rapel, não sei aonde. Enfim, o que um desses atendentes pode ter que fazer. E aí, nós criamos a figura do voluntário. Então, as empresas em que nós trabalhamos, nós sugerimos que elas tenham essa relação com essa pessoa que vai intermediar esse contato, ela seja um voluntário, sim. É claro que se a pessoa é de safety, são os psicólogos de RH, nesse caso não. Nesse caso já é previsto que eles funcionem enquanto profissionais contratados para aquilo, que eles funcionem com aquelas, fazendo a intermediação de contato também. Mas um agente de aeroporto, um mecânico, um piloto, um engenheiro, não. E é por isso que, para proteger a empresa, a gente criou a figura do voluntário. E aí é interessante que depois o que nós nos demos conta é que a gente estava protegendo extremamente o funcionário. Porque, enquanto voluntário, se você quiser dizer eu não posso ir, você não vai. Então, Igor, você que, digamos que você seja agente de aeroporto, você está lá, e aí chama o gerente da base e diz, Igor, caiu um avião em tal lugar, pega a sua mala e vai. E você tem um casamento da sua irmã no dia seguinte, você é padrinho. E você, enquanto voluntário, você pode dizer, eu não posso ir, eu lamento profundamente. Exato. Então, na verdade, foi interessante para os dois lados. Você protege a empresa e você protege o funcionário. Sim. Perfeito, perfeito. O Márcio Abreu, né? Na verdade, pelo sobrenome, você deve descobrir que é da família. É meu irmão, é um psicólogo também. Ele pergunta uma coisa que eu acho que seria aplicável aí a Márcia. Viver a empatia com as diversas situações não seria difundir uma cultura na organização? Entendeu? Na organização, isso, na empresa? A gente viver a empatia com as diversas situações. Né? E aí eu acho que não seria somente isso, de crise, né? Você exercitar isso, né? É um exercício. Mostrar, ser um exercício, isso. Eu acho que, sem dúvida. Eu acho que você ter esse exercício da empatia, de você poder aplicar ele em várias faces, não só da empresa, mas da sua vida, né, sempre te ajuda muito, né, e ajuda o outro. Né, porque na empatia... Fala, Abreu, o que você ia falar? Pode seguir. Eu queria falar também. Eu tenho um exemplo concreto para responder ao Mário Abreu. Márcio. Para o Márcio. Eu tenho um exemplo concreto. É muito Deixa interessante. eu só terminar, daí você entra com um exemplo. Depois, você exercer a empatia, isso de você fazer, né, ter essa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro,
né, é uma atitude de solidariedade e de generosidade, né? É uma generosidade, você tem que ter essa generosidade de poder ter, né, vamos dizer assim, a poder perceber aquela situação como o outro está percebendo. Né? Não é fácil, isso não é uma coisa fácil. Eu acho que isso que você está dizendo, Márcio, é justamente você tentar exercitar isso na sua vida, na sua empresa, né? Isso que você falou, né? Ser uma filosofia, inclusive, dentro de uma empresa, eu acho que favorece muito. Eu acho que favorece até as relações, né? As relações dos colaboradores dentro de uma empresa. Eu acho que vai se viver melhor dentro dessa empresa. Perfeito. Fala, Tatiana, qual seria o seu exemplo? É interessante, né? Porque eu não sou uma pessoa vaidosa. As pessoas são minhas amigas e sabem que eu não sou vaidosa. Eu não tenho vaidade intelectual, eu nunca quis ser diretora de nada, presidente de nada, eu não tenho isso. Mas eu tenho algumas vaidades, pequenas vaidades, e uma delas é essa aqui. Eu dei um treinamento com a doutora Gabriela Azevedo, ela como psicóloga, e nós demos um treinamento numa empresa específica que nós estávamos trabalhando. E tinha um comandante lá, sentado e tal, comandante master e tal, era das pessoas treinadas, um dos voluntários. E aí foi treinado, e uns 6 meses depois ele me ligou. E ele disse, Tatiana, eu quero te contar o que me aconteceu. Eu sempre fiquei preso dentro da minha cabine, sentado dentro da minha cabine, e o pessoal de despacho do avião é que resolvia lá, e diziam, decola, comandante. Eu decolava. E aí um dia eu não decolava, onde eu falei, o que está acontecendo? E aí veio o despachante e disse, tem uma senhora que está com muito medo. Ela está apavorada e ela não quer nem descer, nem seguir viagem. Então a gente está sem saber o que fazer. E aí, Tatiana, eu só me lembrei do que você falava, se colocar no lugar do outro. E aí eu pensei, gente, se fosse minha mãe, o que eu gostaria que o piloto fizesse? E aí ele se levantou, foi conversar com a senhora, pediu para a pessoa que estava sentada ao lado da senhora que liberasse o lugar para ele, sentou e disse, senhora, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sei que a senhora está com medo e que seu medo é verdadeiro, a senhora não tem nenhuma razão para ter medo. Eu tenho toda a capacidade de levar a senhora até onde a senhora vai, mas se a senhora está com medo, não adianta eu dizer que a senhora não precisa ter medo, que a senhora não vai concordar comigo, a senhora está com medo. Agora, a senhora precisa que a senhora me deixe lhe ajudar. Eu posso contar para a senhora, eu posso lhe mostrar a cabine, eu posso lhe mostrar o equipamento que a gente tem, ou a senhora se retira para que eu possa seguir com o meu voo. Agora, eu reconheço que a senhora realmente está com medo, e ter medo é uma coisa horrível, senhora. E isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro. E ele disse, Tatiana, eu fiquei muito surpreso comigo mesmo, porque eu jamais me imaginei fazendo isso. E foi depois do treinamento de vocês que eu fiz isso. E é o caso da pergunta do Márcio, né? Quer dizer, sim. Levantou dentro desse comandante aquele pedaço que tinha dele, que era empático e que ele não sabia que tinha. Eu acho que foi aquela história que eu disse da passageira, né? Onde eu olho para ela e aí eu remeto ao treinamento que eu tive na TAM quando eu entrei, na época, onde o foco, que na época então o presidente era o Rolim, né? E o passageiro, o cliente, né? Era aquela coisa do cliente, ele era tratado de uma forma como a gente fosse. Ele era, vamos dizer, a precedência, né, das nossas ações e tudo mais. Então, isso mudou um pouco a minha visão que eu tinha da empresa que eu tinha vindo antes, que não tinha esse foco, né? E aí já vem também a questão interna da gente, criação, tem uma série de aspectos que influenciam, evidentemente. Bom, eu vou para um último ponto aqui, porque nós já estamos no avançado da hora, mas foi uma pergunta que foi feita lá na frente, né? A Dilson Gonçalves, eu não sei nem se está aqui ainda, né? Hoje, a situação do segmento dos voos fretados no mercado de aviação civil após o acidente com o elenco da Chapecoense, né? O que eu posso dizer sobre isso aí é que após esse evento, eu acho que as empresas passaram a ter um cuidado maior, né, com aquelas empresas, então, que são contratadas para que isso possa ser feito, entendeu? E aí eu acho que a gestão de crise, né,
talvez fosse um dos critérios, talvez daqueles mais a estarmos atentos se a empresa tem ou não tem na hora que você vai contratar para que possa transportar o seu pessoal, né? Agora você imagina um time de futebol, técnicos, pessoas que e já tiveram acidentes, vários outros aí com times, equipes e tudo mais. Mas é um pouco daquilo, né, que o trabalho que eu às vezes faço com a Tatiana, a gente observa, né? Ou seja, como é que eu vou compreender o nível que está, né, de treinamento, de preparação e tudo mais, porque como a gente disse aqui, o acidente ele pode acontecer, né? Enfim, mas é isso. Eu queria pedir agora, né, que vocês dessem aí a palavra final, porque nós já estamos no avançado aí para encerrar a nossa live. Bom, eu queria agradecer muito o convite, eu achei essa live muito boa, né? Eu acho que a gente pôde aqui colocar, né, o que a gente, o nosso trabalho, né, nessa parte, né, da aviação, e a Tatiana agora vai agradecer, né? Você abriu pelo convite também, tá? Foi muito bom, gostei Obrigado. muito dessa experiência da live. Eu agradeço a vocês a parceria de sempre, que obviamente não acaba aqui, né? E agradeço a presença de vocês e um grande beijo para todo mundo. É isso. Tá, muito obrigado. Beijo. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco até esse instante. Muito obrigado e até uma próxima live, porque certamente iremos voltar. Iremos voltar. Tá, um Uma boa noite beijo, para todos gente. vocês. Beijo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.